Como crescer 1%. Cada dia transforma seu mundo. Filosofia estoica. O segredo que mudou. Tudo. Imagine acordar daqui a um ano e olhar para trás, percebendo que você se tornou uma pessoa completamente diferente. Não através de uma mudança radical, não através de um evento milagroso, mas através de algo tão simples que a maioria das pessoas ignora completamente. Este é o poder transformador de crescer apenas 1% a cada dia. Um princípio que os antigos estoicos já conheciam há mais de 2000 anos e que hoje pode revolucionar completamente sua vida. Antes de continuarmos, quero que você entenda algo fundamental. Este vídeo não é apenas mais um conteúdo motivacional vazio. O que vou compartilhar com você nos próximos minutos é uma filosofia prática, testada por imperadores romanos, escravos que se tornaram filósofos e milhões de pessoas ao longo da história que transformaram suas vidas aplicando estes princípios. Simples, mas profundamente poderosos. Se você está cansado de promessas vazias e quer uma mudança real, baseada em sabedoria milenar comprovada, então você está no lugar certo. E se este conteúdo ressoar com você, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque toda semana trago ensinamentos práticos da filosofia estoica que podem transformar sua vida. A história que vou contar agora mudou minha perspectiva para sempre. Era uma vez um homem chamado Marco Aurélio, o imperador mais poderoso do mundo conhecido em sua época. Ele tinha tudo: poder absoluto, riquezas inimagináveis, exércitos sob seu comando. Mas havia algo que o diferenciava de todos os outros governantes da história. Todas as manhãs, antes do sol nascer, enquanto Roma ainda dormia, Marco Aurélio se sentava em sua tenda de campanha, pegava seu diário e escrevia reflexões para si mesmo. Não para publicar, não para impressionar ninguém, mas simplesmente para melhorar 1% a cada dia. Essas reflexões, que hoje conhecemos como meditações, revelam o segredo de como um homem com poder absoluto conseguiu manter-se humilde, justo e em constante crescimento. E o mais fascinante, ele não buscava grandes transformações dramáticas, ele buscava pequenas melhorias diárias. Uma reflexão mais profunda hoje, uma reação mais controlada amanhã, uma decisão mais sábia depois de amanhã. Compound Effect, o efeito composto, em sua forma mais pura e poderosa. Hoje é dia de mudança. Vamos juntos nessa jornada rumo à grandeza interior. Se você quer levar o estoicismo para o próximo nível, é hora de virar membro do canal Sabedoria Estoica. Seja o primeiro a assistir aos vídeos, receba o e-book gratuito A Arte de Viver. Seu guia sobre sabedoria, coragem, temperança e justiça no dia a dia. Tenha emojis exclusivos para mostrar que faz parte dessa comunidade focada em autocontrole e crescimento real. Sua assinatura também apoia mais conteúdos como esse e fortalece um movimento de transformação pessoal. Clique no botão de inscrição agora e comece sua jornada com propósito. A matemática invisível do sucesso agora, deixe-me mostrar algo que vai explodir sua mente. Se você melhorar apenas 1% a cada dia, no final de um ano, você será 37 vezes melhor do que é hoje. Isso não é motivação barata, é matemática pura. 1% de melhoria diária composta ao longo de 365 dias resulta em 1 elevado a 365, que equivale a 37,78. Você se torna quase 38 vezes melhor em qualquer área que escolher focar. Mas aqui está o outro lado da moeda, e é aqui que a filosofia estoica se torna ainda mais relevante. Se você piorar 1% a cada dia, no final do ano você terá apenas 3% do seu potencial atual. É a diferença entre se tornar extraordinário ou praticamente desaparecer. E o mais assustador,
No dia a dia, 1% de melhoria ou piora é praticamente imperceptível. É por isso que a maioria das pessoas falha. Elas não conseguem ver os resultados imediatos e desistem. Os estoicos entendiam profundamente este princípio. Sêneca, o conselheiro de imperadores e um dos homens mais ricos de Roma, escreveu: toda nova coisa excita a mente, mas uma mente disciplinada busca progresso, não novidade. Ele estava nos dizendo algo revolucionário. O verdadeiro crescimento não vem de mudanças dramáticas, mas da disciplina diária de pequenas melhorias. Pense em como a água, gota a gota, pode esculpir a rocha mais dura. Cada gota parece insignificante, mas com o tempo cria cânions majestosos. Seu crescimento pessoal funciona exatamente da mesma forma. Cada pequena ação, cada pequena melhoria, cada decisão consciente de ser 1% melhor está esculpindo a obra-prima que você está destinado a se tornar. O paradoxo do progresso invisível. Existe um fenômeno fascinante que chamo de paradoxo do progresso invisível. E é a razão pela qual 99% das pessoas desistem antes de colher os frutos de seus esforços. Nos primeiros dias, semanas, até mesmo meses de aplicar a regra do 1%, você praticamente não verá diferença alguma. É como plantar uma semente de bambu chinês. Nos primeiros 5 anos, você rega, fertiliza, cuida e não vê nada além de um pequeno broto. Mas então, no 5º ano, em apenas 6 semanas, o bambu cresce 25 metros. Epicteto, que foi escravo antes de se tornar um dos maiores filósofos estoicos, viveu este paradoxo na própria pele. Nascido em escravidão, com uma perna defeituosa, devido aos maus tratos de seu senhor, ele tinha todas as razões do mundo para desistir. Mas Epicteto entendeu algo fundamental. Não são as coisas em si que nos perturbam, mas nossa opinião sobre elas. Dia após dia, enquanto ainda era escravo, ele estudava filosofia, melhorava sua compreensão do mundo 1% de cada vez, preparando-se para o dia em que seria livre. E quando finalmente conquistou sua liberdade, Epicteto não se tornou apenas livre. Fisicamente, ele havia construído tijolo por tijolo, melhoria por melhoria, uma fortaleza mental inabalável. Suas escolas de filosofia atraíram os homens mais poderosos de Roma, incluindo o futuro imperador Marco Aurélio, um escravo que se tornou mentor de imperadores. Tudo através do poder do crescimento composto diário. Mas aqui está o segredo que separa aqueles que conseguem daqueles que falham. Você precisa aprender a se apaixonar pelo processo, não pelo resultado. Os estoicos chamavam isso de amor fati, amor ao destino, amor ao processo, amor à jornada. Quando você entende que cada dia é uma oportunidade de esculpir sua obra-prima, quando você abraça o processo de melhoria contínua, sem a necessidade de ver resultados imediatos, algo mágico acontece. Você se torna imparável. A revolução silenciosa dos hábitos atômicos. Agora vou compartilhar com você o sistema exato que os estoicos usavam para garantir o crescimento diário, adaptado para a nossa realidade moderna. Este sistema é tão poderoso que, uma vez implementado, torna o fracasso praticamente impossível. Mas antes, deixe-me contar uma história que ilustra perfeitamente este princípio. Havia um general romano chamado Múmio que estava prestes a enfrentar a batalha mais importante de sua vida. Seus soldados estavam desmoralizados. O inimigo era superior em número e a derrota parecia certa. Mas Múmio havia estudado os ensinamentos estoicos. Em vez de tentar motivar suas tropas com grandes discursos ou promessas de glória, ele fez algo surpreendente. Pediu que cada soldado fizesse uma pequena melhoria em seu equipamento. Alguns afiaram suas espadas um pouco mais, outros ajustaram suas armaduras, alguns praticaram um único movimento de combate. No dia seguinte, pediu que fizessem outra pequena melhoria, e outra no dia depois.
Em 2 semanas, sem nenhum grande evento motivacional, sem nenhuma mudança dramática, seu exército havia se transformado. Cada soldado estava 14% melhor. Individually, parece pouco, mas multiplicado por milhares de homens, criou uma força imparável. Eles venceram a batalha de forma decisiva. Este é o poder dos hábitos atômicos aplicados através da lente estoica. Você não precisa revolucionar sua vida da noite para o dia. Na verdade, tentar fazer isso é a receita garantida para o fracasso. Em vez disso, você precisa identificar as áreas-chave da sua vida e aplicar melhorias microscópicas consistentes. Vamos ser práticos. Digamos que você queira melhorar sua saúde física. A abordagem tradicional seria se matricular na academia, comprar suplementos caros, mudar toda a sua dieta de uma vez. E o que acontece? Em 2 semanas você está esgotado, em 1 mês desistiu. A abordagem estoica do 1% seria diferente. Hoje você faz uma flexão, amanhã 2. Não parece nada, certo? Mas em 1 ano, seguindo esta progressão, você estará fazendo centenas de flexões sem esforço. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: confine-se ao presente. Esta simples frase contém toda a sabedoria necessária para o crescimento composto. Não se preocupe em ser perfeito daqui a 1 ano. Não se atormente com o quanto ainda precisa melhorar. Concentre-se apenas em ser 1% melhor hoje do que foi ontem. O presente é tudo que você tem e é tudo que você precisa. O protocolo de transformação diária. Vou revelar agora o protocolo exato que você pode implementar imediatamente para começar sua jornada de crescimento de 1% ao dia. Este protocolo é baseado em 2000 anos de sabedoria estoica, combinado com as mais recentes descobertas da neurociência sobre mudança de hábitos. Se você seguir este sistema, e aqui vai minha garantia pessoal, sua vida será irreconhecível em 1 ano. Primeiro, o ritual da manhã estoica. Os antigos filósofos sabiam algo que a ciência moderna apenas recentemente comprovou. As primeiras horas do dia determinam todo o resto. Marco Aurélio começava cada dia com o que ele chamava de preparação mental. Antes de enfrentar os desafios de governar um império, ele preparava sua mente. Você fará o mesmo, mas de forma adaptada ao século XXI. Ao acordar, antes de pegar o celular, antes de checar mensagens, antes de qualquer coisa, sente-se por 5 minutos em silêncio. Apenas 5 minutos. Durante este tempo, faça 3 perguntas a si mesmo. Primeira, o que posso melhorar 1% hoje? Segunda, que virtude estoica vou praticar hoje? Pode ser coragem, justiça, sabedoria ou temperança. Terceira, como posso servir aos outros hoje? Estas 3 perguntas simples ativam o que os neurocientistas chamam de priming. Você está literalmente programando seu cérebro para buscar oportunidades de crescimento ao longo do dia. É como ajustar o GPS do seu subconsciente para o destino correto. Segundo elemento do protocolo, o diário de progresso invisível. Sêneca escrevia cartas diárias para seu amigo Lucílio, não apenas para ensinar, mas para cristalizar seu próprio aprendizado. Você fará algo similar, mas focado em rastrear seu crescimento de 1%. Toda noite, antes de dormir, escreva 3 coisas. Uma coisa que você melhorou hoje, por menor que seja. Uma lição que aprendeu e uma coisa pela qual é grato. A gratidão, em particular, é fundamental. Os estoicos entendiam que a gratidão é o antídoto para a ansiedade sobre o futuro e o arrependimento sobre o passado. Quando você é grato pelo progresso de hoje, por menor que seja, você cria um loop de feedback positivo que torna o crescimento contínuo não apenas possível, mas prazeroso. A ciência oculta da resistência agora. Preciso falar sobre algo que ninguém menciona quando fala sobre crescimento pessoal: a resistência.
Existe uma força dentro de cada um de nós que Steven Pressfield chama de resistência, com R maiúsculo. E os estoicos conheciam esta força há 2000 anos. É aquela voz que diz: amanhã você começa, não vale a pena, você não é capaz. E aqui está a verdade brutal. Quanto maior seu potencial de crescimento, maior será a resistência que enfrentará. Marco Aurélio enfrentava esta resistência todos os dias. Imagine ter poder absoluto e ainda assim escolher a disciplina. Ele poderia ter qualquer prazer, qualquer luxúria, qualquer facilidade, mas escolhia conscientemente o caminho do crescimento. Em suas meditações, ele escreveu para si mesmo: ao amanhecer, quando você tem dificuldade para sair da cama, diga a si mesmo: eu tenho que ir trabalhar, como um ser humano. Por que devo estar insatisfeito se vou fazer as coisas para as quais existo e para as quais fui trazido ao mundo? A resistência é mais forte nos primeiros 21 dias de qualquer nova prática. Este é o período crítico onde 95% das pessoas desistem. Mas os estoicos tinham uma arma secreta contra a resistência: o conceito de premeditatio malorum, a visualização negativa. Parece contraditório, mas funciona de forma brilhante. Toda manhã, visualize brevemente o que acontecerá se você não crescer 1% hoje. Visualize-se daqui a um ano, no mesmo lugar, com os mesmos problemas, as mesmas frustrações. Sinta o peso do arrependimento. Agora visualize-se crescendo consistentemente, dia após dia. Sinta a satisfação do progresso composto. Esta técnica cria o que os psicólogos chamam de motivação push-pull. Você é simultaneamente empurrado para longe da dor da estagnação e puxado em direção ao prazer do crescimento. Epicteto tinha uma frase poderosa sobre isso: se você quer algo bom, obtenha-o de si mesmo. Ninguém virá salvá-lo. Nenhum evento mágico transformará sua vida. A única magia real é a mágica do crescimento composto diário. E essa magia está inteiramente em suas mãos. O mapa do tesouro interior, deixe-me revelar algo que levei anos para entender completamente. O crescimento de 1% ao dia não é linear, é exponencial e multidimensional. Quando você melhora em uma área, cria um efeito cascata que impacta todas as outras áreas da sua vida. Os estoicos chamavam isso de simpatia, a interconexão de todas as coisas. Imagine sua vida como uma teia de aranha. Cada fio representa uma área diferente: saúde, relacionamentos, carreira, desenvolvimento pessoal, espiritualidade. Quando você fortalece um fio apenas 1%, toda a teia se torna mais forte. Quando você negligencia um fio, toda a estrutura enfraquece. Esta é a razão pela qual pequenas melhorias têm impactos desproporcionalmente grandes. Vou contar a história de Catão, o jovem, um senador romano conhecido por sua integridade inabalável. Catão decidiu que melhoraria sua resistência física, caminhando descalço, mesmo no inverno rigoroso. Parece uma pequena prática, quase insignificante. Mas esta disciplina física diária criou uma fortaleza mental que o tornou incorruptível em um Senado cheio de corrupção. Quando Júlio César tentou suborná-lo, Catão recusou. Quando ameaçaram sua vida, ele permaneceu firme. Uma pequena prática diária havia criado um caráter inquebrável. Este é o mapa do tesouro interior que quero que você entenda. Cada pequena melhoria é um investimento em seu capital de caráter. E o caráter, como os estoicos sabiam, é a única riqueza verdadeira que ninguém pode tirar de você. Guerras podem destruir impérios, crises podem evaporar fortunas, mas o caráter construído através do crescimento diário permanece eternamente seu. Agora vou compartilhar uma técnica específica que chamo de audit estoico semanal. Todo domingo, reserve 30 minutos para revisar sua semana sob a perspectiva do crescimento de 1%.
Faça as seguintes perguntas: em que área cresci mais esta semana? Onde encontrei mais resistência? Que padrões estão emergindo? Que ajustes preciso fazer para a próxima semana? Este audit não é sobre julgamento ou autocrítica. Os estoicos eram pragmáticos, não perfeccionistas. É sobre consciência e ajuste contínuo. Como um capitão ajustando constantemente o leme do navio, você faz microcorreções que ao longo do tempo garantem que você chegue ao destino desejado. A alquimia do sofrimento produtivo. Agora vamos falar sobre algo que a cultura moderna tenta desesperadamente evitar, mas que os estoicos abraçavam como fundamental para o crescimento: o sofrimento produtivo. Não estou falando de masoquismo ou sofrimento desnecessário. Estou falando sobre o desconforto deliberado e calculado que catalisa o crescimento. Sêneca, apesar de ser um dos homens mais ricos de Roma, praticava regularmente o que ele chamava de pobreza voluntária. Por alguns dias cada mês, ele dormia no chão, comia apenas pão e água, vestia suas roupas mais simples. Por quê? Para manter sua capacidade de crescimento, para não se tornar suave e complacente, para lembrar-se de que podia ser feliz com muito pouco. Esta prática não era sobre punição, era sobre liberdade. Quando você sabe que pode viver com pouco, você perde o medo de perder o que tem. Quando você se expõe voluntariamente ao desconforto controlado, o desconforto involuntário da vida perde seu poder sobre você. É o que chamo de inoculação estoica. Pequenas doses de dificuldade que constroem imunidade contra grandes adversidades. Como você aplica isso ao princípio do 1%? Simples. Todos os dias, faça algo levemente desconfortável que contribua para seu crescimento. Pode ser tomar um banho frio por 30 segundos a mais do que ontem. Pode ser ter aquela conversa difícil que você está adiando. Pode ser acordar 5 minutos mais cedo. O desconforto específico não importa tanto quanto a prática de escolher conscientemente o desconforto produtivo. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, dormia em tendas militares duras durante campanhas, quando poderia ter todo o luxo. Ele entendia que o conforto excessivo é o inimigo do crescimento. O que traz descanso traz também fraqueza, ele escreveu. Cada vez que você escolhe o caminho ligeiramente mais difícil, você está investindo em seu crescimento futuro. Mas aqui está o segredo que transforma sofrimento em superpoder: a narrativa que você conta a si mesmo. Os estoicos eram mestres em reframing, reenquadrar situações. Quando você acorda cedo para se exercitar, não é sacrifício, é investimento. Quando você escolhe estudar em vez de assistir TV, não é privação, é construção. Quando você pratica paciência com alguém difícil, não é tolerância, é treinamento de caráter. O efeito dominó da excelência. Existe um fenômeno fascinante que acontece quando você se compromete com o crescimento de 1% ao dia. Você começa a atrair outras pessoas em crescimento. Os estoicos entendiam profundamente o poder do ambiente e das associações. Diga-me com quem andas, e eu te direi quem és. Era um provérbio que eles levavam muito a sério. Quando Marco Aurélio se tornou imperador, ele poderia ter se cercado de bajuladores e aduladores. Em vez disso, escolheu ter como conselheiros filósofos estoicos que o desafiavam constantemente a crescer. Ele entendia que o crescimento é contagioso, mas a mediocridade também é. Você se torna a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo. Mas aqui está a reviravolta. Quando você se compromete genuinamente com o crescimento diário, você não precisa procurar pessoas de alta qualidade. Elas são atraídas para você. É o que chamo de magnetismo do crescimento. Pessoas em crescimento reconhecem e são atraídas por outras pessoas em crescimento. É uma lei natural, tão confiável quanto a gravidade. Deixe-me contar sobre Lucílio, o amigo e correspondente de Sêneca.
Lucílio era um administrador provincial romano comum, até começar a trocar cartas com Sêneca sobre filosofia estoica. Através dessas cartas, ambos se comprometeram com o crescimento mútuo. Lucílio aplicava os ensinamentos e reportava seus progressos e desafios. Sêneca respondia com mais sabedoria e seus próprios insights. Este processo de crescimento compartilhado transformou Lucílio de um burocrata mediano em um dos administradores mais respeitados de Roma. A lição aqui é profunda. Encontre seu parceiro de crescimento. Alguém com quem você possa compartilhar sua jornada de 1% diário. Pode ser um amigo, um mentor, até mesmo um diário online, onde você documenta seu progresso. A accountability, prestação de contas, multiplica exponencialmente suas chances de sucesso. Mas, cuidado com o que chamo de vampiros de energia. São pessoas que consciente ou inconscientemente tentam sabotar seu crescimento. Elas zombam de seus esforços, minimizam suas conquistas, tentam puxá-lo de volta para a zona de conforto compartilhada. Os estoicos tinham uma abordagem clara para isso. Cordialidade sem intimidade. Seja gentil, mas proteja ferozmente seu compromisso com o crescimento. A arquitetura mental dos vencedores. Agora vamos mergulhar em algo que separa completamente aqueles que apenas tentam daqueles que realmente conseguem. A arquitetura mental. Os estoicos foram os primeiros arquitetos mentais da história, entendendo que a mente é como um músculo que pode ser treinado, fortalecido e otimizado. Epicteto ensinava que temos controle absoluto sobre apenas uma coisa: nossas escolhas. Tudo mais, nosso corpo, nossa reputação, nossas posses, está parcial ou totalmente fora de nosso controle. Esta simples distinção, quando realmente internalizada, é revolucionária. Significa que seu crescimento de 1% ao dia depende exclusivamente de você. Não do mercado, não do seu chefe, não das circunstâncias, de você. Vou compartilhar uma técnica que aprendi estudando os textos estoicos, que chamo de fortaleza mental progressiva. Funciona assim: identifique seus gatilhos mentais negativos, aquelas situações que normalmente desencadeiam raiva, ansiedade, procrastinação. Agora, em vez de evitá-los, você vai usá-los como equipamentos de ginástica mental. Por exemplo, digamos que o trânsito te deixa irritado. A abordagem tradicional seria tentar evitar o trânsito ou distrair-se com música. A abordagem estoica do 1% seria diferente. Use o trânsito como dojo de paciência. Hoje, quando pegar trânsito, em vez de se irritar imediatamente, respire fundo uma vez antes de reagir. Amanhã, 2 respirações. Em 1 mês, o trânsito terá se tornado seu professor de paciência, não sua fonte de estresse. Marco Aurélio praticava isso constantemente. Ele escreveu: quando você acorda de manhã, pense no privilégio precioso de estar vivo, respirar, pensar, desfrutar, amar. Ele estava conscientemente reconstruindo sua arquitetura mental, tijolo por tijolo, pensamento por pensamento. A neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar, significa que você está literalmente reconstruindo seu cérebro com cada pequena melhoria. Cada vez que você escolhe a resposta estoica em vez da reação automática, você está fortalecendo novos caminhos neurais. É construção cerebral no sentido mais literal possível. O paradoxo do desapego. Estratégico aqui está algo que parece contradizer tudo que falamos sobre crescimento, mas que, na verdade, é a chave secreta para torná-lo sustentável. O desapego estratégico. Os estoicos ensinavam amor fati, amor ao destino, que significa amar o que acontece independentemente do resultado. Como isso se relaciona com crescer 1% ao dia? É simples e profundo ao mesmo tempo. Você deve estar 100% comprometido com o processo e 0% apegado ao resultado específico. Parece paradoxal,
mas é libertador. Quando você se concentra apenas em melhorar 1% hoje, sem a pressão de atingir algum objetivo grandioso futuro, você remove a principal fonte de ansiedade e frustração que faz as pessoas desistirem. Sêneca ilustrou isso perfeitamente quando perdeu toda a sua fortuna devido a intrigas políticas. Em vez de desespero, ele viu como uma oportunidade de praticar o que pregava. Ele escreveu: "Todo novo começo vem do fim de outro começo." Ele continuou crescendo, aprendendo, ensinando e eventualmente recuperou não apenas sua fortuna, mas multiplicou sua influência. O desapego estratégico não é indiferença, é liberdade. Quando você não está desesperadamente apegado a um resultado específico, você pode adaptar-se, ajustar, evoluir. Você se torna como a água, que contorna obstáculos em vez de bater contra eles. Seu compromisso é com o crescimento, não com uma forma específica que esse crescimento deve tomar. Isso é especialmente importante quando você enfrenta platôs, aqueles períodos onde parece que não está progredindo. Todo crescimento tem platôs. É a natureza testando sua resolução. Os que desistem veem o platô como fracasso. Os sábios veem como consolidação antes do próximo salto. Como o bambu chinês que mencionei, às vezes o crescimento está acontecendo underground, invisível, mas real. A revolução das microdecisões. Cada dia, você toma cerca de 35 mil decisões. A maioria delas é inconsciente, automática, baseada em hábitos e padrões estabelecidos. Mas aqui está o insight revolucionário. São as microdecisões conscientes que determinam a trajetória da sua vida. Os estoicos entendiam isso profundamente e desenvolveram o que chamo de consciência decisional amplificada. Marco Aurélio não tomava grandes decisões. Ele tomava milhares de pequenas decisões alinhadas com seus princípios. Quando um cortesão o adulava, ele escolhia não deixar isso inflar seu ego. Quando enfrentava uma derrota militar, escolhia ver as lições em vez do fracasso. Cada microdecisão era um voto para o tipo de pessoa que ele estava se tornando. Aplique isso ao seu crescimento de 1%. Identifique 5 microdecisões que você toma todos os dias sem pensar. Pode ser o que você come no café da manhã, como responde ao primeiro e-mail, o que faz nos primeiros 10 minutos após chegar em casa. Agora, torne uma dessas decisões 1% mais consciente e alinhada com seus valores. Por exemplo, em vez de pegar o celular assim que acorda, faça uma microdecisão diferente. Respire conscientemente 3 vezes. Parece insignificante? Em um ano, são 1.095 momentos de consciência que você criou do nada. É a diferença entre viver no automático e viver intencionalmente. Epicteto tinha um exercício poderoso para isso. Ele ensinava seus alunos a pausar antes de cada ação e perguntar: isso está sob meu controle? Se sim, haja com excelência. Se não, aceite com serenidade. Esta simples pergunta, feita consistentemente, transforma microdecisões em macro-transformações. O código secreto da persistência inteligente. A persistência é glorificada em nossa cultura, mas existe uma diferença crucial entre persistência burra e persistência inteligente. Os estoicos praticavam a segunda. Eles entendiam que crescer 1% ao dia não significa fazer a mesma coisa repetidamente, mas sim refinar constantemente sua abordagem. Sêneca mudou de carreira várias vezes, de advogado para filósofo, de filósofo para político, de político para dramaturgo. Mas o fio condutor era sempre o mesmo: crescimento contínuo e aplicação da sabedoria estoica. Ele não estava apegado a um caminho específico, mas ao princípio do progresso constante. Como você aplica a persistência inteligente? Através do que chamo de iteração estoica. A cada semana avalie o que está funcionando, o que não está, o que pode ser ajustado. O crescimento de 1% não é linear, é iterativo.
Você tenta, aprende, ajusta, tenta novamente. É um processo de refinamento contínuo, não de repetição cega. Imagine um escultor trabalhando no mármore. Ele não bate aleatoriamente com o martelo. Cada golpe é calculado, baseado no golpe anterior, ajustado pela resposta da pedra. Seu crescimento diário funciona da mesma forma. Cada dia informa o próximo. Cada experiência refina a seguinte. Tentativa. Os estoicos também entendiam o poder dos sistemas sobre objetivos. Em vez de se fixar em perder 20 quilos, crie um sistema. Todo dia vou fazer uma escolha alimentar 1% melhor que ontem. O objetivo pode falhar, mas o sistema sempre entrega progresso. É a diferença entre apostar tudo em um resultado e garantir melhorias incrementais, independentemente das circunstâncias. A transformação silenciosa em ação, deixe-me contar sobre um experimento que conduzi comigo mesmo, inspirado nos princípios estoicos. Por 365 dias, comprometi-me a melhorar 1% em 5 áreas específicas: condição física, conhecimento, relacionamentos, finanças e paz mental. Não estabeleci metas grandiosas, apenas o compromisso com a melhoria microscópica diária. No físico, comecei com uma flexão, apenas uma. No dia 365, estava fazendo 100 sem esforço. No conhecimento, comecei lendo uma página por dia. Ao final do ano, havia lido 47 livros. Nos relacionamentos, comecei enviando uma mensagem de gratidão por dia. Resultado: relacionamentos mais profundos e significativos do que jamais imaginei possível. Mas o mais surpreendente não foram os resultados externos. Foi a transformação interna. A disciplina construída em uma área transbordou para todas as outras. A confiança de cumprir pequenos compromissos diários criou uma autoestima inabalável. O mais importante, desenvolvi o que os estoicos chamam de ataraxia, uma paz mental imperturbável. Esta paz não vem da ausência de problemas, mas da confiança absoluta em sua capacidade de crescer através de qualquer situação. Quando você sabe, no nível mais profundo do seu ser, que está melhorando constantemente, os altos e baixos da vida perdem seu poder de perturbá-lo. Você se torna como uma montanha. Tempestades podem passar por você, mas não podem movê-lo. Marco Aurélio enfrentou pragas, guerras, traições, a morte de filhos. Qualquer uma dessas coisas quebraria uma pessoa comum. Mas ele havia construído dia após dia, 1% de cada vez, uma fortaleza interior inabalável. Suas meditações não são o trabalho de um homem naturalmente forte, mas de alguém que escolheu conscientemente fortalecer-se diariamente. O protocolo de aceleração quântica. Agora, vou revelar algo que pode parecer contradizer o princípio do 1%, mas na verdade o amplifica. Momentos de aceleração quântica. São períodos onde você, temporariamente, aumenta sua taxa de crescimento para criar momentum. Os estoicos conheciam e usavam este princípio estrategicamente. Catão, por exemplo, periodicamente se submetia a jejuns rigorosos, caminhadas extremas, privação voluntária intensa. Não como prática diária, mas como sprints de crescimento que aceleravam seu desenvolvimento. Após esses períodos intensos, o crescimento de 1% diário parecia fácil em comparação. Como implementar isso? A cada trimestre, escolha uma semana para um sprint estoico. Durante esta semana, em vez de 1%, mire em 5% de melhoria diária em uma área específica. Pode ser uma semana de imersão total em aprendizado, de disciplina física extrema, de produtividade máxima. O importante é que seja limitado no tempo e seguido por retorno ao crescimento sustentável de 1%. Esses sprints servem 3 propósitos. Primeiro, eles quebram platôs. Segundo, eles recalibram seu normal.
Depois de uma semana crescendo 5% ao dia, 1% parece trivial. Terceiro, eles provam para você mesmo do que você é capaz quando realmente se compromete. Mas aqui está o aviso crucial. Não transforme sua vida inteira em um sprint. Essa é a receita para burnout. Os estoicos valorizavam a sustentabilidade acima da intensidade. Como Sêneca disse, cada novo dia deve ser melhor que o anterior, mas nem todo dia precisa ser uma batalha. A matriz de multiplicação do impacto. Existe uma dimensão do crescimento de 1% que transcende o desenvolvimento pessoal. O impacto multiplicado nos outros. Os estoicos não buscavam crescimento por vaidade pessoal, mas para melhor servir a humanidade. Marco Aurélio escreveu: o que é bom para a colmeia é bom para a abelha. Quando você cresce 1% ao dia, você não está apenas melhorando a si mesmo, está elevando todos ao seu redor. Seus filhos veem um modelo de crescimento constante. Seus colegas são inspirados por sua disciplina. Seus amigos são elevados por sua presença cada vez mais sábia e centrada. É o que chamo de efeito Ripple estoico. Sêneca não guardava sua sabedoria para si. Suas cartas a Lucílio, que hoje beneficiam milhões, foram escritas para ajudar um amigo. Epicteto ensinou: escravos e nobres igualmente. Marco Aurélio, mesmo governando um império, encontrava tempo para mentorar jovens filósofos. Eles entendiam que o verdadeiro crescimento é compartilhado. Implemente isso criando o que chamo de legado diário. Todos os dias, além de crescer 1% pessoalmente, compartilhe algo do seu crescimento. Pode ser um insight nas redes sociais, uma conversa inspiradora com um colega, um exemplo silencioso de disciplina. Você não precisa ser um guru ou professor formal. Simplesmente viva seu crescimento autenticamente e outros serão impactados. A matemática aqui é extraordinária. Se você influenciar apenas uma pessoa por dia a crescer 1% e essa pessoa influenciar outra, em um ano você terá criado uma onda de crescimento impactando milhares. É crescimento exponencial, aplicado não apenas a você, mas à sua comunidade, sociedade, ao mundo. O despertar do guerreiro. Interior, chegamos a um ponto crucial da nossa jornada. O despertar do que os estoicos chamavam de guerreiro filosófico. Não um guerreiro de violência, mas de disciplina, sabedoria e crescimento implacável. Este guerreiro interior é a parte de você que se recusa a aceitar a mediocridade, que abraça o desconforto do crescimento, que persiste quando todos desistem. Cleantes, um dos primeiros estoicos, era um boxeador que trabalhava carregando água à noite para pagar seus estudos de filosofia durante o dia. Ele dormia apenas algumas horas, vivia com o mínimo, mas nunca faltou a uma aula. Quando perguntado como conseguia, ele respondeu: eu me tornei meu próprio adversário e meu próprio treinador. Este é o segredo final do crescimento de 1%. Você precisa se tornar seu próprio adversário amoroso. Desafiar-se diariamente, mas com compaixão. Exigir mais de si mesmo, mas celebrar cada pequena vitória. É uma dança delicada entre disciplina e autoaceitação, entre esforço e flow. O guerreiro interior não busca perfeição, busca progresso. Não teme fracasso, vê como feedback. Não evita dificuldades, as procura como oportunidades de fortalecimento. Cada dia é uma batalha ganha não contra o mundo, mas contra a versão de você de ontem. Desenvolva rituais de guerreiro. Os espartanos tinham seus treinos. Os samurais tinham suas meditações. Você terá seus rituais de crescimento de 1%. Pode ser seu momento de silêncio matinal, sua caminhada reflexiva, seu diário noturno. Rituais criam estrutura, e estrutura cria liberdade. A liberdade de crescer consistentemente sem precisar reinventar a roda todos os dias.
A alquimia do tempo composto. O tempo é o ingrediente secreto que transforma pequenas melhorias em transformações monumentais. Os estoicos entendiam o tempo de forma diferente da maioria. Para eles, o tempo não era algo que passa, mas algo que se acumula. Cada momento bem vivido adiciona-se ao anterior, criando uma vida de substância e significado. Sêneca escreveu: "Não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito dele." Quando você se compromete com o crescimento de 1% diário, você para de desperdiçar tempo e começa a investi-lo. Cada dia se torna um depósito na sua conta de crescimento composto. Pense nisso. Em 5 anos, crescendo 1% ao dia, você será 1.800 vezes melhor. Isso não é hipérbole, é matemática. Mas aqui está o que a matemática não captura: as oportunidades que surgem, as portas que se abrem, as sincronicidades que acontecem quando você está em constante crescimento. Pessoas me perguntam frequentemente: quanto tempo leva para ver resultados? A resposta estoica é paradoxal. Você verá resultados imediatamente e nunca. Imediatamente, porque cada pequena melhoria é um resultado em si. Nunca, porque o crescimento verdadeiro é infinito. Sempre há outro nível, outra dimensão, outra profundidade a explorar. O tempo composto também trabalha em reverso. Cada dia que você não cresce, você está efetivamente declinando. A entropia, a tendência natural de todas as coisas de se moverem em direção à desordem, garante isso. Não existe verdadeiro estado estático na vida. Você está crescendo ou morrendo, expandindo ou contraindo, subindo ou descendo. O momento da verdade. Suprema, agora chegamos ao momento mais importante deste vídeo. Tudo o que compartilhei até agora é conhecimento poderoso, sabedoria testada pelo tempo, estratégias comprovadas. Mas nada disso importa se você não tomar a decisão neste exato momento. Os estoicos chamavam isso de kairos, o momento oportuno, o momento de decisão que define destinos. Marco Aurélio teve seu kairos quando foi escolhido como imperador. Ele poderia ter escolhido o caminho fácil do poder e prazer. Em vez disso, escolheu o caminho do filósofo rei, comprometendo-se com o crescimento e serviço diários. Essa decisão única definiu não apenas seu reinado, mas seu legado eterno. Epicteto teve seu kairos quando ganhou a liberdade. Poderia ter buscado vingança ou riqueza, escolheu ensinar e elevar outros. Sêneca teve múltiplos kairos. Quando ganhou fortuna, quando a perdeu, quando a recuperou. Em cada momento, escolheu crescimento sobre conforto. Este é seu kairos. Neste momento, enquanto estas palavras ressoam em sua mente, você está em uma encruzilhada. Um caminho leva à mesma vida que você tem vivido. Confortável talvez, mas estagnada. O outro leva ao crescimento composto diário, desconfortável no início, mas levando a uma transformação além da sua imaginação atual. A escolha parece óbvia, mas aqui está a verdade brutal. 99% das pessoas que assistem a este vídeo voltarão às suas vidas normais amanhã. Elas se sentirão inspiradas por algumas horas, talvez alguns dias, mas então a resistência vencerá. A inércia do comum puxará elas de volta. Não porque são fracas, mas porque não tomaram uma decisão verdadeira. Uma decisão verdadeira, como os estoicos ensinavam, corta todas as outras possibilidades. Decidir vem do latim decidere, cortar fora. Quando você verdadeiramente decide crescer 1% ao dia, você corta fora a opção da estagnação. Não é mais uma possibilidade. É por isso que este momento agora é tão crucial. O sistema de sustentação perpétua, mas uma decisão sem sistema, é apenas um desejo. Por isso, vou dar a você agora o sistema exato de sustentação que garantirá seu crescimento contínuo. Este sistema é baseado em 3 pilares que se reforçam mutuamente.
criando um ciclo perpétuo de crescimento. Primeiro pilar, documentação diária. Crie um diário de 1%, onde você registra uma única frase todos os dias. Hoje eu cresci 1% em área específica ao ação específica. Simples, rápido, mas poderoso. Em um ano, você terá 365 provas concretas do seu crescimento. Nos dias difíceis, quando a dúvida atacar, você terá evidência inegável do seu progresso. Segundo pilar, accountability pública. Compartilhe sua jornada, não de forma vaidosa, mas vulnerável. Poste nas redes sociais, conte a um amigo, crie um blog. A pressão social positiva é uma força poderosa. Quando outros sabem do seu compromisso, você tem uma razão extra para continuar. Os estoicos não eram eremitas, eles viviam e cresciam em comunidade. Terceiro pilar, celebração microprogressiva. Todos os domingos, celebre seus 7% de crescimento semanal. Não precisa ser grande, pode ser um momento de gratidão, um pequeno presente para si mesmo, uma caminhada especial. O cérebro precisa de recompensas para manter comportamentos. Ao celebrar microprogressos, você treina seu cérebro para amar o processo de crescimento. Estes 3 pilares criam o que chamo de espiral ascendente automática. A documentação cria consciência, a accountability cria compromisso, a celebração cria motivação, que alimenta mais documentação, e o ciclo continua, sempre subindo, sempre crescendo. A promessa e o pacto. Antes de concluirmos, quero fazer uma promessa e pedir um pacto. Minha promessa. Se você aplicar genuinamente o que compartilhei hoje, se você se comprometer verdadeiramente com o crescimento de 1% diário, sua vida em um ano será irreconhecível no melhor sentido possível. Você olhará para trás maravilhado, com o quanto cresceu, com quem se tornou. Não é uma promessa vazia, é matemática, é história, é filosofia comprovada por milhares de anos. Imperadores e escravos, ricos e pobres, jovens e velhos, todos que aplicaram estes princípios transformaram suas vidas. Você não será exceção se fizer sua parte. Agora, o pacto que peço, comprometa-se não comigo, mas consigo mesmo. Não por um ano, não por um mês, mas por hoje. Apenas hoje, cresça 1%. Amanhã, renovaremos o pacto. Os estoicos sabiam que compromissos grandiosos frequentemente falham, mas compromissos diários renovados criam vidas extraordinárias. Levante sua mão direita agora, mesmo que esteja sozinho, e diga em voz alta: eu me comprometo a crescer 1% hoje. Sinta o poder desta declaração. Você acabou de fazer algo que a maioria nunca fará: assumir responsabilidade total pelo seu crescimento. Este é o momento em que sua transformação realmente começa. O chamado final para a grandeza. Estamos chegando ao fim desta jornada, mas na verdade é apenas o começo da sua. Cada palavra que compartilhei, cada conceito que explorei, cada história que contei tinha um único propósito: despertar o gigante adormecido dentro de você. Esse gigante não é feito de força sobre-humana ou talento extraordinário. É feito de pequenas escolhas diárias, melhorias microscópicas, crescimento composto implacável. Os estoicos acreditavam que cada ser humano tem uma centelha do divino, o que eles chamavam de logos. Esta centelha é seu potencial ilimitado de crescimento. Não importa onde você está hoje, não importa quantas vezes você falhou antes, não importa sua idade, circunstâncias ou limitações. A centelha está lá, esperando para ser alimentada pelo combustível do crescimento diário. Marco Aurélio, em seus momentos mais sombrios, liderou Roma através de sua época mais desafiadora. Epicteto, nascido na escravidão, tornou-se um dos filósofos mais influentes da história. Sêneca, exilado e despojado de tudo, retornou mais forte e sábio. O que eles tinham que você não tem?
absolutamente nada, exceto o compromisso com o crescimento diário. Visualize por um momento, você daqui a 5 anos, crescendo 1% ao dia, você será 1.800 vezes melhor. Mas não pense em números, pense em impacto. Pense nas vidas que você tocará, nos problemas que resolverá, no legado que deixará. Pense em seus filhos, amigos, comunidade sendo elevados pela sua presença cada vez mais sábia, forte e centrada. Agora, visualize a alternativa. Você, daqui a 5 anos, no mesmo lugar. Os mesmos problemas, as mesmas frustrações, os mesmos arrependimentos, só que mais profundos. O peso de saber que teve a oportunidade e não a aproveitou. Esta visualização não é para deprimi-lo, mas para criar o que Sêneca chamava de urgência filosófica. A compreensão visceral de que o tempo está passando e cada dia importa. Se este conteúdo ressoou com você, se você sente o chamado para o crescimento, então você faz parte de uma linhagem antiga e nobre. Você é herdeiro dos estoicos, parte de uma tradição de seres humanos que se recusaram a aceitar a mediocridade, que escolheram o caminho do crescimento constante, que entenderam que a vida bem vivida é aquela em constante evolução. Mas conhecimento sem ação é apenas entretenimento intelectual. Por isso aqui está seu primeiro desafio de 1%. Assim que este vídeo terminar, antes de fazer qualquer outra coisa, pegue um papel e escreva uma área da sua vida onde você se compromete a crescer 1% hoje. Apenas uma área, apenas hoje. Pode fazer uma flexão a mais, ler uma página a mais, ter 1 minuto a mais de paciência. Comece microscópico, mas comece. E aqui está meu convite final. Inscreva-se neste canal e ative as notificações. Não porque eu preciso de inscritos, mas porque você precisa de lembretes consistentes, inspiração contínua e estratégias práticas para manter seu crescimento. Toda semana trago novos insights da filosofia estoica aplicada à vida moderna. Juntos, criaremos uma comunidade de crescimento onde o progresso de um inspira o progresso de todos. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Seja o catalisador na transformação de outra pessoa. Como os estoicos sabiam, o bem que fazemos aos outros retorna multiplicado para nós. Ao ajudar outros a crescer, você acelera seu próprio crescimento. Deixe nos comentários qual será seu primeiro 1% de melhoria. Declare publicamente. Crie accountability. Inspire outros com seu compromisso. Vou ler e responder pessoalmente os comentários mais comprometidos. Esta é sua chance de não apenas consumir conteúdo, mas fazer parte de um movimento de transformação. Lembre-se das palavras de Marco Aurélio. O impedimento à ação avança a ação. O que fica no caminho torna-se o caminho. Cada obstáculo que você encontrar em sua jornada de crescimento não é um bloqueio, é um degrau. Cada dificuldade é uma oportunidade disfarçada. Cada dia é uma nova chance de ser 1% melhor. O sol está se pondo em algum lugar enquanto você assiste a isso, e amanhã ele nascerá novamente. A questão não é se o amanhã virá, mas quem você será quando ele chegar. Uma pessoa 1% melhor? Ou a mesma pessoa, um dia mais velha, com mais um dia de potencial desperdiçado? A escolha, como sempre, é inteiramente sua. Os estoicos acreditavam no poder da escolha consciente. Eles sabiam que, independentemente das circunstâncias externas, sempre temos o poder de escolher nossa resposta, nossa atitude, nosso crescimento. Este poder é seu direito de nascença, sua arma secreta, sua chave para a grandeza. Não espere a motivação, não espere o momento perfeito, não espere sentir-se pronto. Os estoicos agiam apesar dos sentimentos, não por causa deles. A ação o cria a motivação, não o contrário. O momento perfeito é agora, sempre agora. Você está tão pronto quanto jamais estará.
Crescer 1% ao dia não é apenas uma estratégia de desenvolvimento pessoal. É uma filosofia de vida, uma declaração de guerra contra a mediocridade, um voto de honra consigo mesmo. É dizer ao universo: eu me recuso a desperdiçar o milagre da minha existência. Vou extrair cada gota de potencial. Vou me tornar tudo que posso ser. Os antigos estoicos olham através dos séculos, esperando ver o que você fará com a sabedoria deles. Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto, Catão, eles passaram a tocha e agora ela está em suas mãos. Você vai deixá-la apagar ou vai usá-la para iluminar seu caminho e o caminho de outros? Este é o fim deste vídeo, mas o começo da sua jornada. O conhecimento foi transmitido, as ferramentas foram dadas, o caminho foi iluminado. Agora resta apenas uma coisa: sua ação. Seu primeiro 1%, sua decisão de começar. E assim, com as palavras de Marco Aurélio, eu os deixo. Não haja como se você fosse viver 10.000 anos. A morte paira sobre você. Enquanto você vive, enquanto é possível, torne-se bom. Torne-se 1% melhor. Hoje, agora, sempre. O relógio está correndo. Sua transformação aguarda. Seu momento é agora. Vá e cresça e adquira nosso e-book. O link está no primeiro comentário fixado.